Olá! Sabe, de todas as visões que existem na Bíblia, nenhuma inspirou tanto temor, tanta reverência quanto a do profeta Ezequiel. Ela era considerada tão potente, tão avassaladora, que por séculos a discussão sobre ela foi muito restrita. Então, vamos mergulhar nisso. A palavra-chave aqui é perigo. Isso aqui não era uma história inspiradora qualquer, mas um tipo de conhecimento que se acreditava ter o poder de literalmente desestabilizar a mente. Os antigos sábios viam um risco real em só contemplar essa visão. O nome que deram para essa tradição mística foi Maaser Merkavah, que significa a obra da carruagem. E não era só sobre estudar um texto, não. Era uma tentativa de compreender a própria mecânica da presença divina. Porque Ezequiel não viu só anjos, ele viu o trono. Para a gente entender o verdadeiro impacto dessa visão, a gente precisa primeiro entender o cenário. Isso não aconteceu num momento de glória, de triunfo. Muito pelo contrário. Foi no ponto mais baixo da história de Judá, durante o exílio na Babilônia. A nação estava em ruínas. Imagina só, as 3 colunas da identidade daquele povo, o templo, a monarquia e a própria terra, tudo isso tinha sido destruído. O povo estava cativo, desmoralizado e, para todos os efeitos, se sentia completamente abandonado. E é justamente nesse cenário de derrota total que um sacerdote de 30 anos, chamado Ezequiel, tem essa experiência. Não aconteceu sobre a cidade santa de Jerusalém, mas ali mesmo, na terra do inimigo. O céu se abriu onde menos se esperava. A visão começa com uma coisa que parece natural, mas não é. Uma nuvem gigantesca, um vendaval vindo do norte. Só que dentro dela tinha fogo, um brilho intenso e relâmpagos que não paravam de pulsar. Era uma aproximação. E essa direção é fundamental. Na tradição judaica, o norte não é uma direção qualquer. É o lugar do mistério, do juízo divino. Aquilo definitivamente não era uma tempestade comum. Era uma teofania, uma manifestação divina se aproximando. Agora vamos dar uma olhada no que exatamente saiu dessa tempestade de fogo. Ezequiel descreve uma estrutura super complexa, quase mecânica, que se tornou o centro da mística judaica por milênios. Do meio do fogo surgem 4 criaturas vivas. 4. Um número que muitas vezes representa a totalidade do mundo criado. Os 4 cantos da terra, as 4 estações. E cada uma dessas criaturas tinha 4 faces. Cada face simbolizava um domínio da criação. O homem, representando a razão, o leão, o rei dos animais selvagens, o boi, o mais forte dos animais domésticos, e a águia, a senhora dos céus. Era como se toda a criação estivesse ali, representada, servindo a um propósito muito maior. Esses seres, mais tarde, foram identificados como querubins. E é bom lembrar, os querubins são os guardiões do Jardim do Éden, os guardiões da Arca da Aliança. A função deles é sempre guardar o que é sagrado e inacessível. Ao lado das criaturas havia rodas, mas não eram rodas comuns. A descrição é de uma roda que cruza outra roda, o que permitiria um movimento instantâneo em qualquer direção, sem precisar virar. Movimento dentro de movimento. E aí vem o detalhe talvez mais desconcertante. As rodas estavam cobertas, por dentro e por fora, de olhos. Uma imagem de vigilância e percepção que é total. Na tradição mística, esses olhos representam a onisciência, sabe? Uma consciência total que vê tudo ao mesmo tempo. Nada fica sem registro, nada se esconde. É um conceito de percepção absoluta. Bom, vamos para o próximo nível. Acima das cabeças dessas criaturas, Ezequiel vê uma espécie de plataforma, um firmamento. Ele descreve como um cristal terrível, o que sugere algo lindo, mas ao mesmo tempo assustador, impenetrável. Um separador. O contraste de som aqui era imenso. Abaixo do firmamento, o barulho das asas das criaturas parecia o rugido de um exército. Mas acima dele, primeiro veio um silêncio profundo, e só então uma voz. A separação clara entre o que é criado e o Criador. E agora a gente chega no clímax da visão. Tudo o que vimos até aqui, as criaturas, as rodas, o firmamento, era na verdade a estrutura de suporte para o que estava acima. E o que estava acima mudaria para sempre o jeito que o povo exilado entendia Deus. A pergunta que paira sobre a visão inteira é essa. O que está no centro de toda essa maquinaria celestial? O que Ezequiel finalmente vê que o faz cair com o rosto no chão? A resposta: um trono que parecia ser feito de safira.
e sentado nele, uma forma com a aparência de um homem, mas feito de fogo. Um fogo brilhante da cintura para cima e um fogo devorador da cintura para baixo. E ao redor de tudo, o esplendor de um arco-íris. A tradição chama isso de Kavod Adonai, a glória do Senhor. E o ponto crucial é que Ezequiel não viu a essência de Deus, que é considerada impossível de ser vista. Ele viu a manifestação da presença, o peso, o poder. E mesmo essa manifestação já era algo devastador. É por isso que os sábios, depois dele, foram tão cuidadosos. Eles entendiam que mergulhar nesses mistérios sem a preparação certa podia ser espiritualmente perigoso. Existem relatos antigos de estudiosos que enlouqueceram ou morreram tentando decifrar a Merkavá. A visão não era para satisfazer a curiosidade. E aqui está a mensagem que abalou o mundo dos exilados. A maior angústia deles era que, com o templo em Jerusalém destruído, Deus os tinha abandonado. A visão de Ezequiel trouxe uma verdade nova e, ao mesmo tempo, aterrorizante. A presença de Deus não estava confinada a um prédio. O trono era uma carruagem. E o que isso significa? Que ele é móvel, ele atravessa desertos, ele aparece no coração de impérios inimigos. A presença de Deus não estava ausente, ela tinha seguido o povo até o exílio. Para um povo que se sentia abandonado, essa era uma ideia ao mesmo tempo reconfortante e apavorante. Isso nos deixa com um pensamento final. Se o trono de Deus é móvel e a sua consciência é total, simbolizada por aquelas rodas cheias de olhos, então não existe lugar onde a sua presença não possa alcançar. A visão de Ezequiel não era só sobre o céu, era sobre a realidade de que o divino está sempre em movimento, sempre presente e sempre observando.